Então, para a aula número 2 do módulo 2 é tipos de infrações e punições. O objetivo daqui é ensinar você a identificar corretamente os tipos de infrações cometidas por cada um dos jogadores e aplicar a punição que seria mais apropriada, de forma padronizada, justa e equilibrada de verdade. Então, na aula passada a gente aprendeu, né, sobre a interpretação das regras. Hoje, no caso agora, a gente vai dar o próximo passo, que é saber como agir diante de cada infração. A função do suporte não é apenas identificar o erro, mas também avaliar a gravidade do ocorrido, o contexto e aplicar a punição correta nesse sentido. Então, de aquecimento eu vou fazer algumas perguntinhas rápidas aí. Positivo. Toda quebra de regra, ela gera uma punição? Sim ou não? Dependendo da quebra de regra, tem como a gente conversar com como que fala, né? Que tem como a Não, gente calma. auxiliar a pessoa. Toda quebra de regra gera uma punição? Toda quebra de regra gera uma punição? Sim ou não? Gera, né? Gera, sim. Tem certeza que toda quebra de regra gera uma punição? Dependendo da quebra de regra, porque tem como a gente auxiliar a pessoa, né? Uhum. Tem quebra de Mas regra que a pessoa pode fazer então, que realmente pode ser muito errado. Mas tem algumas que pode ser leve, a gente pode auxiliar a pessoa para ela dar o seu melhor e não fazer de novo, né? sim. Mas então a gente entende que nem toda quebra de regra gera uma punição. Sim, sim. O contexto, ele pode influenciar o tipo da punição? Um contexto pode auxiliar o. Pode influenciar na punição que você vai aplicar? Acho que não. Pode, mano. Pode? Pode, pô. Já que Um contexto pode sim. pode então auxiliar. Ah, Tanto auxiliar como influenciar no tipo de punição que você vai aplicar. Então, um exemplo, claro, né? Drive-by, que é você ficar batendo nos outros sem motivo ou ficar causando acidente. Se você levar aquilo dali para realmente adiante, se o cara fizer um drive-by e depois ele parar o carro em cima de um cara e ficar bugando ele, depois matar o cara, foi um descumprimento de regra. Porque primeiro ele zaralhou batendo em todos os carros, ele fez drive-by, causando acidente. Depois ele bugou o cara embaixo do carro e depois ele ainda matou o cara fazendo VDM. Então sim, o contexto pode sim influenciar o tipo de punição. Então, o objetivo dessa explicação que a gente vai ter a seguir é ensinar como você classificar, como você identificar se essa infração que o cara cometeu é uma infração grave, infração leve ou infração média só. Então, para aplicar uma punição correta, é necessário que você primeiro classifique o tipo de infração. Um exemplo, né, de tipos de infração é infração leve, que é o cara dar um flood no chat, o cara xingar alguém, o cara, sei lá, ficar chamando palavrão no meio do chat. Isso daí é um motivo para você aplicar o quê? Um banimento, uma advertência verbal, ou você vai multar ele? tá e auxiliar ele para não fazer de novo, né? Bacana. Agora, um desrespeito ao staff, um desrespeito ao jogador, né? O cara matar sem motivo. Tu acha que isso é motivo de você banir ele ou de você advertir ele? Pra divertir, né? Dá pra dar uma divertida. Uma divertida já. E em casos mais graves, de bug, RDM, racismo, uso de hack, isso daí é o quê? Vai ainda advertir o cara? Não. Pior que isso daí já é a parte muito grave mesmo. Que tem como a gente conversar com a pessoa, né? Porque o certo é a gente sempre conversar com a pessoa. E, tipo, porque, tipo, a pessoa pode ter algum trauma, né? Pode ter alguma coisa assim, alguma coisa contra, não sei direito. Mas sempre é bom a gente conversar certinho e ver o que a pessoa, tipo, tem a dizer. Beleza.
O que você deve fazer se você pegar uma denúncia quando for analisar e não souber se vai banir o cara por descumprimento de regra, por exemplo, ou se vai banir o cara por RDM? Como é que você sabe diferenciar esse tipo de gravidade? Porque A descumprimento de gente vai, regra, a gente sabe que é 360 e RDM é e aí daí? 300. Tá, a gente vai analisar, né? Porque a gente tem que ver se a pessoa só quebrou uma regra ou se ela descumpriu mais de uma, né? Que no caso é a partir de duas, que o descumprimento de regras é utilizado, né? Certo. Aqui A vai gente uma tem dica. que analisar se foi uma dica. Não, aqui vai uma dica. Ah, Quando tá. houver alguma dúvida, sempre prioriza pelo diálogo. Trocar ideia com o cara e realmente analisar antes de sair punindo todo mundo. Você realmente analisar o contexto, analisar o vídeo. É porque assim, você errar porque você teve pressa é pior do que você errar com cautela. Pô. O que é que eu quero dizer com isso? É melhor você errar analisando toda a situação, vendo que realmente você errou porque faltou um pouco de atenção naquilo ali, do que você simplesmente banir o cara e nem ver o vídeo direito, assim por dizer. Sim, entendi. Agora a gente vai analisar alguns casos e decidir qual punição seria mais justa para aplicar. E eu quero que tu explique o motivo que te levou a tu aplicar essa decisão. O primeiro, um jogador ofende o outro dentro do jogo com palavrões. Estão discutindo, o outro começa a xingar o outro só com palavrões, sem piada, sem Dark RP. Só ofensa realmente de dois plays, pô. Ofensa play normal. Isso seria uma infração leve, média, seria muito grave. E o que é que tu aplicaria nesse ponto? Tu baniria, advertiria? Cara, eu, como que fala? Acabei esquecendo, mas o que que eu faria? Eu conversaria, né? Porque a primeira coisa que eu ia fazer, eu ia ter que analisar até o final, porque em algum momento ali, mesmo que tu falando ali que não podia ter nenhum Dark RP, mas em algum momento podia ter, tipo, alguma falta de respeito, alguém podia ter xingado a mãe dele, alguém podia ter falado alguma merda, certo? Alguém podia ter feito algo de errado ali. Eu analiso até o final. O certo é analisar até o final e depois falar com a pessoa pra ver se, tipo, tá tudo bem entre eles dois. Ou, tipo, se tem algo de mal, tá ligado? Uhum. E um jogador utiliza de um bug. Não, melhor, um jogador faz PG para fugir da polícia. Tu acha que aquilo dali foi intencional ou não? Como é que tu agiria nessa situação? Dependendo da situação, porque tem várias situações, né? Dependendo do local e dependendo da. Tipo. Vamos utilizar, né, o bagulho que tu utilizou na primeira aula. Que foi o assunto sobre o cara tá dirigindo na reta e perde o controle. Tá. Se a gente utilizar essa informação, seguir o RP, tem uma chance do cara, tipo, fazer o quê? Ele tá lá na BR. Tu sabe onde que é a BR? Aquela ponte lá de cima, certo? Ele Uhum. tá lá. Tem uma rampazinha, certo? Se ele pular aquela rampa, é considerado o PG. Mas, tipo, vamos dizer assim: se ele vai lá, tá dirigindo de boa, acerta o pneu dele, ele cai lá embaixo e fica, tipo, parado esperando a polícia chegar. Isso daí não é considerado. Uhum. Vai dependendo, tipo, se ele fizer o PG e fugir. Porque se ele, pra mim, se ele fizer o PG e fugir, é considerado que realmente ele fez o PG porque ele quis. Mas, tipo, se ele fizer o PG e ele parar, ele não quis fazer, ele fez sem querer. Beleza. Se um jogador vê um grupo assim no meio da rua reunido assim e tal, parado escutando música, e o bicho atropela esse grupo aí, tu chega nele assim, tu pergunta o que foi, ele responde que foi lag. Como é que tu agiria nessa situação? É meio complicado agir nessa situação.